favor, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, chegue pertinho dele, pertinho dela. Usa a simpatia que Deus te deu e exercita o dom da hospitalidade. Daniel capítulo 3, estamos estudando, como os irmãos sabem, o livro de Daniel, versículo por versículo. Começamos lá em março e vamos até dezembro, neste fascinante livro do Velho Testamento, nessa fascinante obra que ajuda a compor a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E hoje o tema é, está frio na fornalha. Daniel capítulo 3, do verso 13 ao verso 27. Alguém me mandou um vídeo bem engraçado sobre essa passagem bíblica. Vamos assistir? Ixi. Meu rei, se não me falha a memória, o senhor tinha lançado um decreto que para quem não se ajoelhasse na frente dessa estátua de ouro ia ser torrado vivo, não é? Sim, por quê? Ah, tá. Não é porque se o senhor reparar lá para aquelas bandas ali, o senhor vai perceber que tem 3 caboclos que não se ajoelharam. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não adoram os nossos deuses e ainda fazem descaso com o senhor. É o quê, mano? Eu! Vamos lá buscar aqueles 3 ali que a gente vai resolver isso agora. Então quer dizer que vocês 3 não adoram os nossos deuses e ainda quer botar boneco no meu reino. Os instrumentos vão tocar de novo. Se vocês não se curvarem diante da estátua de ouro, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. E eu querer ver que Deus é que vai livrar vocês, viu? Fica à vontade, meu patrão. Se Deus quiser livrar, ele livra. Se ele não quiser, a gente não vai adorar esses deuses aí, muito menos curvar diante dessa imagem aí. Ah, tu tá gaiatinho, né? Pois peraí. Esquenta lá a fornalha 7 vezes mais. Ixi! Ah, quintura! Pode jogar! Ei, macho. Sim, meu rei. Não eram 3 pessoas que a gente tinha jogado na fornalha, não? Sim. Oxe, pô, eu tô vendo, é 4. Cidade com a letra G. Valendo. Gomorra, Gileade, Jerusalém. Não foi exatamente assim, né? Foi parecido. Não foi exatamente assim. Então vamos ver exatamente como foi. Daniel capítulo 3, do verso 13 ao verso 27. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo estes homens foram trazidos perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de raiva, e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados.
vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes três, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro do fogo. Amém. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. É a continuação de uma história. Na semana passada nós vimos como Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, se postaram corajosamente diante da ordem de Nabucodonosor, como eles foram, de maneira ingrata, denunciados pelos caldeus, e agora nós chegamos ao clímax, ao ápice dessa história. De certa maneira, é um padrão que se repete desde o capítulo 1. No capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Daniel, nós temos uma prova, nós temos uma posição firme diante dessa prova e, finalmente, uma recompensa àqueles que passaram na prova. Só que do capítulo 1 para o capítulo 2 para o capítulo 3, vai ficando cada vez mais difícil. A ponto de, no capítulo 3, a fidelidade a Deus ser testada com a ameaça de alguém ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Desde criança, quando eu leio o livro de Daniel, gosto dessa expressão, fornalha de fogo ardente. Isso, quando eu era menino, cativava a minha imaginação. Porque é um recurso de linguagem, irmãos, é um pleonasmo. Porque não era preciso escrever fornalha de fogo ardente, se a fornalha é de fogo. E se é de fogo, é ardente. De modo que o autor poderia ter usado uma palavra, usou 3, para atiçar a nossa imaginação. E talvez, na intenção do Nabucodonosor, para causar ainda mais medo nas pessoas. Imagine o que é você ser lançado dentro de uma fornalha. Ser queimado vivo. Que perspectiva terrível. E imagina o rei dizendo, quem não se prostrar vai ser jogado dentro da fornalha de fogo ardente. Aí dava ainda mais ênfase e mais medo. Bem, como é que essa história vai terminar? É o que nós vamos estudar aqui hoje. Primeiro, nos versos 13 a 15, nós temos os 3 amigos enfrentando a fúria do rei. Quando Nabucodonosor soube que Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam obedecendo ao seu mandado, ele mandou chamá-los imediatamente. O verso 13 fala, então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, ele ficou realmente muito zangado. A Bíblia diz que ele ficou irado, que ele ficou furioso. Então, quando aqueles 3 meninos se posicionaram com firmeza a respeito da sua fé, eles deixaram alguém zangado. E no caso dessa história, a pessoa que eles deixaram zangado foi o rei.
Mas o que nós aprendemos com aqueles 3 meninos é que toda vez que nós nos posicionamos corajosamente a respeito da nossa fé, nós vamos deixar alguém zangado. Com certeza o diabo. Com certeza todos os demônios do inferno. Mas talvez também algumas pessoas. Um chefe, um colega, um professor, um parente, isso pode acontecer. Eles enfrentaram a fúria de Nabucodonosor e a ira de Nabucodonosor. Entendamos isso, meus irmãos. Nem todo mundo no mundo torce pela gente, torce pelo nosso sucesso, pela nossa felicidade, pela estabilidade do nosso casamento. Nem todo mundo está a favor. Tem gente que é contra. E tem gente que quando você se posiciona e é abençoado por Deus, é tomado de uma fúria, de uma ira destrutiva, de uma inveja, de um ódio. E a gente precisa entender que isso é uma realidade e se colocar aos pés do Senhor para enfrentar e superar esse tipo de oposição. Um crente fiel sempre despertará a ira do reino das trevas. Assim como Sadraque, Misaque e Abednego enfrentaram a ira de Nabucodonosor. Talvez você se lembre daquele versinho do Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, onde o apóstolo escreve: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Ele está furioso. E se nós dermos a ele oportunidade, ele nos causará prejuízo. Para agradar a Deus, é necessário desagradar o diabo. Para agradar a Deus, às vezes é necessário desagradar muita gente. Não raro, gente poderosa, gente influente. Mas nós fazemos uma escolha, que é a escolha de agradar a Deus. Pelo menos foi essa a escolha que Sadraque, Misaque e Abednego fizeram. Uma escolha tão acertada que hoje, quase 3.000 anos depois, nós estamos aqui falando deles e falando da história deles. Em segundo lugar, os 3 amigos permaneceram fiéis a Deus. Nabucodonosor meio que deu para eles uma segunda chance. E disse, vou colocar a banda para tocar de novo. E quando a banda tocar, vocês se prostrem, porque senão vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei fez questão de falar, fornalha de fogo ardente. E que Deus é esse? Eu quero ver esse Deus que vai livrar vocês da minha mão. Mas, igreja, vocês sabem que a banda nem precisou tocar? Os músicos nem precisaram se apresentar, porque Sadraque, Misaque e Abednego não precisaram de tempo para pensar. Eles já tinham muito acertado no coração deles o compromisso que tinham com o Senhor. Vamos ao verso 16. A Bíblia diz que responderam Sadraque, Misaque e Abednego e disseram ao rei, ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha, rei, não tem nem que esticar a conversa. Nós não precisamos de tempo para pensar. Já está tudo definido. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas a parte que eu acho mais bonita é a que vem agora, o verso 18. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Queridos, Sadraque, Misaque e Abednego acreditavam que Deus poderia livrá-los. Claro, seria um grande milagre. Seria algo contra a natureza. Seria algo impossível. Mas eles não duvidavam do poder de Deus. Agora, eles não sabiam se essa era a vontade de Deus.
Porque Deus poderia livrá-los ou não. Deus iria fazer a vontade dele e não deles. Sabe por que é importante a gente registrar isso? Porque teve gente que Deus não livrou. Alguns cristãos foram queimados vivos por causa da sua fé em Jesus. Alguns cristãos foram devorados pelo leão na arena por causa da sua fé em Jesus. Alguns cristãos foram crucificados, torturados, decapitados por causa da sua fé em Jesus. A alguns Deus livrou, a outros Deus levou. A alguns Deus deu o privilégio de selar com o martírio a sua fé. Porque Deus gostava mais de uns do que de outros? Não. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. A sua história com Deus é única. É só de vocês dois. Deus não lida com a gente no atacado, e sim no varejo. Deus não produz a nossa história numa linha de produção. Artesanalmente, Ele a constrói. Então, Sadraque, Misaque e Abednego entendiam isso. A fé daqueles meninos era não apenas no poder de Deus, mas no amor de Deus. Olha, Nabucodonosor, Deus vai fazer a vontade dele. E seja qual for a vontade dele, nós acreditamos que vai ser o melhor para nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como diz aquele cântico, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Bonito de cantar, fácil de falar. Mas, irmãos, quando é a vera, não é? Como é difícil para nós. Deus sabe disso. Nós somos seres humanos, falhos, imperfeitos. É tão compreensível que a gente queira ser livrado da fornalha de fogo ardente. Ainda assim, que o Senhor nos dê a coragem e a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram, olha, mas se não, Nabucodonosor, e deixa eu abrir aqui um parêntese, eu acho que eles deviam estar um tanto irritados, porque não é assim que se fala com um rei. Vocês viram como que os caldeus falaram com o rei? Eles chegaram e disseram, ó rei, vive para sempre. Você tem toda uma liturgia, um protocolo para se aproximar de um rei. Mas eu acho que Sadraque, Misaque e Abednego já estavam por aqui com esse rei, que esse rei aprontava muito, irmãos. Era muito atentado. Era um mala. Porque só vivia inventando confusão. E aí, Sadraque, Misaque e Abednego por aqui, o Nabuco. Seguinte, seu doido. É mais ou menos assim, se fosse hoje, né? É porque aqui está na Bíblia, muito tempo atrás. Mas se fosse na linguagem de hoje, eu acho que seria mais ou menos assim, o Nabuco. Seu maluco, olha só, vai dar não. Não rola. A gente é fechado com Deus, a gente não vai fechar com você. Se Deus quiser livrar, Ele é Deus. Se Deus não quiser livrar, Ele é Deus. Agora, a gente não vai se prostrar e adorar os seus deuses, a sua imagem. Então, aqueles 3 jovens foram realmente muito corajosos e determinados no seu posicionamento diante de Deus. Precisamos estar submissos à vontade de Deus em nossa vida. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele livrar, Ele é Deus. Se Ele não livrar, Ele é Deus. Nós confiamos nele. Não apenas no seu poder, na sua força, na sua capacidade. Nós confiamos no amor dele. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores,
Cristo morreu por nós. Então nós não duvidamos de que aquilo que vem de Deus para nós é o melhor para nós. Essa consciência Sadraque, Misaque e Abdinego tinham, e por isso eles permaneceram fiéis a Deus. Terceiro lugar, os 3 amigos pagaram o preço da sua fé. Às vezes a gente esquece disso, né, irmãos? Que a fé tem um preço. Que seguir Jesus tem um preço. Cristo falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mas às vezes a gente esquece que seguir Jesus tem um preço, e quando passa pela adversidade, pelo problema, pela dificuldade, pela oposição, a gente se desespera, a gente pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Não está fazendo nada de errado não, é assim mesmo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, é assim mesmo. É que hoje as igrejas estão pregando um evangelho tão falsificado, tão aguado, tão adulterado, que quando a gente se depara com a verdade, a gente estranha. Mas o evangelho da salvação e a fé em Cristo Jesus é algo que tem o seu preço. Vamos ao verso 23. Um pouquinho antes. Vamos lá. Vamos ao verso 19. Os 3 amigos disseram para o rei que não iam adorar a estátua de ouro. E aí no verso 19 a Bíblia diz que Nabucodonosor se encheu de raiva e se lhe mudou o aspecto do semblante. Meus irmãos, o homem virou bicho. A Bíblia fala que o rosto dele se transfigurou. Nabucodonosor estava com seu rosto deformado de raiva. Semblante tenso, rosto vermelho, os olhos esbugalhados, apopléxico. Eu acho que ele quase teve um infarto ali naquela hora, de tanta raiva. Você olhava para o rosto do homem e era o rosto de uma fera. O homem estava possuído, endemoniado, de tanta raiva contra Sadraque, Misaque e Abdinego. E aí ele dá uma ordem para que se aqueça a fornalha 7 vezes mais do que o habitual. Havia muitas fornalhas em Babilônia. Babilônia é onde hoje fica o Iraque. E na região da cidade de Babilônia não existem montanhas, então não há pedras. As construções são feitas de tijolos. E para que houvesse os tijolos, era a necessidade dos fornos, das olarias, para que os tijolos fossem queimados e pudessem construir as casas, os palácios, os muros. Então havia muitos fornos, muitas fornalhas em Babilônia. Era fácil matar alguém jogando na fornalha, porque tinha muita fornalha lá em Babilônia. Mas a temperatura para queimar um tijolo era uma, e agora a gente vai colocar mais lenha e a gente vai lançar mais oxigênio para que o fogo seja ainda maior. Nabucodonosor está transtornado de raiva e ele quer tornar Sadraque, Mesaque e Abdinego um exemplo para toda a população. E ele vai então fazer isso. E estes 3 homens foram atados, vestidos dos seus mantos, túnicas, turbantes e demais roupas, e lançados na fornalha de fogo ardente. Às vezes a gente passa pela fornalha, meus irmãos e minhas irmãs. É no fogo da aflição que somos provados. Da mesma forma como o fogo purifica o ouro, a aflição purifica a nossa fé, aperfeiçoa o nosso caráter. Ainda assim, não é fácil estar na fornalha. Não é fácil passar pelo fogo. Mas que opções Sadraque, Mesaque e Abednego tinham? Irmãos, que opções nós temos? Ou a gente fica fora da fornalha com Nabucodonosor, ou a gente fica dentro da fornalha com Jesus Cristo. São as opções que a gente tem. E ainda que passar pela fornalha seja difícil, a companhia é muito melhor.
Então foi o que aqueles moços acabaram por fazer. Há uma frase que eu quero deixar com você. Hebreus capítulo 10, verso 38. Vamos ler juntos, irmãos? Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé tem um preço, e a gente não pode recuar. Quarto lugar, os 3 amigos estiveram com Jesus. O rei, assustado, olha lá para dentro do forno e descobre que Sadraque, Misaque e Abednego estão passeando em meio às chamas. Pior, na companhia de uma 4ª pessoa. O verso 25 diz que o rei falou assim: eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem era esse 4º homem que estava lá na fornalha com Sadraque, Misaque e Abednego? O rei disse que a aparência era esplêndida. Ele parecia um filho dos deuses. Você tem que lembrar que Nabucodonosor era um pagão, um idólatra, politeísta. Ele está falando na linguagem que era a linguagem que ele conhecia. Mas quem era aquele homem acompanhando Sadraque, Misaque e Abednego na fornalha? Talvez fosse um anjo. O próprio Nabucodonosor vai usar essa palavra mais adiante. Na semana que vem, a gente vai chegar nessa parte onde Nabucodonosor fala que Deus enviou o seu anjo. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, Daniel diz: olha, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Talvez fosse um anjo. É possível que fosse um anjo. Mas também é possível que fosse mais do que um anjo. Na opinião da maior parte dos estudiosos da Bíblia, era o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus aparece pré-encarnado no Antigo Testamento. São as chamadas teofanias. Ou, para ser mais exato, cristofanias. São manifestações visíveis de Deus. Por exemplo, você se lembra quando Jacó tem aquela luta no Val do Jaboque? E primeiro ele diz que estava lutando com o homem, aí depois ele diz que estava lutando com o anjo, e no final ele fala: vi Deus face a face. Não era um simples homem, não era um simples anjo. Era Deus na forma de homem, era Deus na forma de anjo. Era uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Talvez você se lembre também que quando Josué estava diante de Jericó, apareceu um homem com uma espada na frente dele. Josué perguntou: você é amigo ou inimigo? E ele disse: nenhuma coisa nem outra, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Josué se prostrou diante daquele homem. Era o próprio Deus, era o próprio Cristo. Quando o anjo aparece a Manoá, quando o anjo aparece a Gideão, e eles falam: vi a face de Deus, era mais do que um anjo. Era uma cristofania. Nós então entendemos que há manifestações de Cristo antes da sua encarnação, porque Cristo sempre existiu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2025 anos atrás, o Verbo se fez carne, nasceu lá em Belém, tomou a forma humana, mas ele já existia antes. Então é muito provável, eu pelo menos sou de opinião, de que quem estava ali com Sadraque, Misaque e Abednego na fornalha era o próprio Cristo. E aí isso é bacana, porque na cova dos leões foi um anjo, mas na fornalha foi o próprio Filho de Deus. O Filho de Deus disse o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele esteve com os 3 na fornalha. E essa é a vantagem da tribulação, da provação, meus irmãos e minhas irmãs. Na hora da prova, sentimos a presença de Deus
de um modo mais forte. E na hora da prova, o nosso relacionamento com Deus se estreita. Na hora da prova, você ora mais, busca mais, jejua mais, se quebranta mais. E tudo isso concorre para que você e Deus se tornem mais íntimos, mais próximos. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Misaque e Abednego. Que privilégio tiveram aqueles 3 jovens? Desfrutar ali da presença do Senhor. É através das provas que temos experiências com Deus e nos tornamos mais íntimos de Cristo. Normalmente, a gente não gosta das provas. Mas você não tem que gostar das provas, tem que gostar do que elas produzem, do resultado delas na sua vida espiritual. Há uma fala de Charles Spurgeon que eu queria deixar com você, ela é tão bonita. Esse homem que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, viveu no século XIX, lá na Inglaterra, escreveu o seguinte: as provações que vêm de Deus são enviadas para provar e fortalecer nossas virtudes, e de imediato ilustrar o poder da graça divina, para testar a autenticidade dessas virtudes e para acrescentar vigor à nossa vida. Nosso Senhor, em sua sabedoria infinita e seu amor superabundante, valoriza a fé do povo de Deus a tal ponto que não nos separará dessas provações pelas quais a fé é fortalecida. Às vezes a gente é tentado a perguntar: se Deus me ama, por que Ele permite que eu seja provado? Quando é exatamente porque Deus nos ama que Ele permite que a nossa fé seja provada. Porque as montanhas e vales, os desertos e mares que nós atravessamos nos levam para mais perto do Senhor. Graças a Deus. E finalmente, estamos encerrando, os 3 amigos foram vitoriosos. A Bíblia diz que logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Chegou o pessoal, começou a tocar neles para ver se era verdade e descobriram que nem aquele cheiro de fumaça havia se impregnado em Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram vencedores. Repetiu-se o padrão do capítulo 1 e do capítulo 2. Vem a prova, os servos de Deus se mantêm fiéis e vem a vitória. E isso aconteceu com Sadraque, com Mesaque e com Abednego. Mais uma vez, as tribulações não duram para sempre. A fornalha pode passar pela sua vida, mas você não vai passar a sua vida na fornalha. Amém? Toda tribulação passa, todo problema se resolve, toda luta é superada. E o que conta é a nossa atitude, a nossa postura, o nosso compromisso com Deus. Se você me acompanhar até o livro de Hebreus, no capítulo 11, você sabe que Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E é um capítulo muito bonito. No verso 33 e no verso 34 diz assim: os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo. De quem será que o autor de Hebreus estava falando aqui? Certamente das histórias do livro de Daniel. Fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo. Estavam falando de Daniel e também de Sadraque, de Misaque e Abednego. Meus irmãos, as tribulações não duram para sempre. O nosso Deus, sim. O nosso Deus, sim. O mundo passa, mas quem faz a vontade do Senhor permanece. Nabucodonosor, o reino babilônico, os exércitos dos caldeus já viraram história há muito, muito tempo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego continuam brilhando diante dos nossos olhos
como um exemplo e uma inspiração. Então vamos seguir os passos daqueles 3 jovens, 3 rapazes, que apesar da tenra idade, mostraram tanta sabedoria e tanta sinceridade na sua fé, e que por isso travaram uma grande batalha, mas alcançaram uma grande vitória, porque o Deus deles era um grande Deus. E o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Que o Senhor nos abençoe. Amém?